público aqui presente, funcionário dessa Casa Legislativa, e uma boa noite aos internautas. Havendo número regimental, com a graça de Deus, declaro aberto a presente sessão. Solicito a vereadora Vera que faça uma pequena oração. Oração pelas famílias. Nós vos louvamos, Senhor nosso Deus, porque sois a fonte da vida e nos criastes para viver em comunhão na família, na comunidade e na sociedade. Abençoai as famílias, Senhor. Fizeste o mundo para ser a casa de todos. Ajudai-nos a transformá-los para que realizemos vosso projeto de vida familiar e convivência fraterna. Fazei que, a exemplo da família de Nazaré, nossas famílias vivam o amor, cresçam na fé, no perdão e na oração. Ajudai-nos a lutar juntos para que todas as famílias tenham casa, comida, escola, trabalho e saúde. Nós vos bendizemos pela missão da família de ser a casa de amor e da ternura, do diálogo e da fraternidade, da acolhida e da justiça, da partida do pão para todos. Abençoai as famílias, Senhor. Solicito a primeira secretária, a vereadora Vera, que faça a leitura da ata anterior. Ata da 22ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 12ª legislatura, realizada no dia 5 de julho de 2016. Aos 5 dias do mês de julho de 2016, às 19 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Antônio Carlos, reuniram-se os senhores vereadores que, sob a presidência do vereador Elisiário José Schmitz, assinaram o livro de presença. Havendo número regimental e com a graça de Deus, o presidente declarou abertos os trabalhos da presente sessão do 4º período legislativo, fazendo a oração inicial com a bênção de Deus e a proteção do Sagrado Coração de Jesus. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente solicitou à primeira secretária, a vereadora Vera, que fizesse a leitura da ata da 21ª sessão ordinária do 4º período legislativo, sendo a mesma aprovada por unanimidade entre os presentes, pois tivemos a ausência do vereador Adelmo. Dando continuidade, o presidente solicitou a segunda secretária, vereadora Anice, para que procedesse à leitura do expediente recebido. Lido inicialmente a indicação 70/2016 da bancada do PMDB, solicitando ao secretário de Obras Públicas e Urbanismo para que providencie urgentemente melhorias, patrulhamento e marcadização de alguns pontos do trecho final da Rua da Rocinha, no acesso à entidade Missão Nova Vida. Lido por último o comunicado CM 58.154/2016 do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicando a liberação de recursos financeiros para o município de Antônio Carlos. Não havendo nada mais a ser lido no expediente, o presidente convocou seu vice-presidente para assumir os trabalhos da mesa enquanto faria uso da tribuna. Em seguida, o presidente em exercício passou a palavra ao vereador Elisiário. Fazendo uso desse expediente, o vereador justificou inicialmente a indicação da bancada do PMDB, dizendo que, a pedido de um representante da Missão Nova Vida, foi verificar a situação da via que dá acesso a esta entidade. Disse que esta instituição possui cerca de 40 internos em tratamento para se livrar de dependência química. Então, em dias de visitas, são 40 famílias que se dirigem para lá e as condições do trecho final da via de acesso não são boas. Cabe salientar que a Secretaria de Obras realizou melhorias em parte desta via, não finalizando o trabalho. Elisiário também lamentou o fato do Executivo Municipal não ter convidado os vereadores da bancada do PMDB para a inauguração do asfalto na comunidade do Louro, visto que foram os vereadores que aprovaram o projeto que permitiu ao município realizar empréstimo que viabilizou esta obra. Elisiário disse que os vereadores da bancada do PMDB não desejam ser lembrados somente na hora de ajudar. Devemos ser lembrados também na hora das inaugurações, pois somos responsáveis pela realização desta obra. Se não aprovássemos o financiamento, a obra não seria, o prefeito não poderia realizá-la. Talvez essa atitude do Executivo esteja justificada no fato de que
no evento de inauguração, se aproveitaram da ausência dos vereadores da bancada do PMDB, que não foram convidados para falarem inverdades ao povo daquela comunidade, fazendo politicagem. Finalizando o assunto, o vereador disse que o Executivo precisa parar com essa picuinha política. Elisiário disse que a atual administração também agiu de má fé quando citou em matérias pagas com dinheiro público a vinda dos ônibus executivos para o município, querendo trazer os méritos somente para si, quando na realidade esta casa não mediu esforços para que a empresa responsável pelo transporte coletivo melhorasse esse serviço. Foram encaminhados documentos para o próprio Executivo e para a empresa Biguaçu, solicitando tais melhorias, as quais já haviam sido prometidas por representantes da citada empresa na oportunidade em que estiveram nesta casa. Em seguida, o presidente em exercício repassou os trabalhos da mesa para o vereador Elisiário. Dando continuidade, o presidente passou a palavra para o vereador Edson, que iniciou sua fala justificando sua posição em relação a projetos constantes da ordem do dia. Disse que pediu para o prefeito suprimir dois itens constantes do projeto de lei que trata da anulação e suplementação, projeto 1587-2016, pois não concordam com a anulação de 16.500 constante ao orçamento vigente para ser aplicado na manutenção de serviços de trânsito, e de 10.000 que deveria ser aplicado em manutenção e melhorias da iluminação pública. Disse que estes dois setores estão muito deficitários, pois a sinalização das vias de acesso a Santa Maria e Rachadel está precária, praticamente inexistem. Da mesma forma, encontra-se a iluminação pública deficitária ou ausente em muitas regiões do município. O vereador acha que precisamos de mais investimento nesses setores e, em sua opinião, as anulações pretendidas pelo Executivo tornam a realização dessas melhorias ainda mais distante. Cabe salientar ainda que os vereadores da bancada do PMDB e até vereador da bancada do PP encaminharam inúmeros pedidos ao Executivo Municipal para a realização dessas melhorias, as quais não foram atendidas. Edson disse que é contrário à aprovação do projeto porque o Executivo não atendeu o seu pedido para que não fossem anulados os itens citados por considerar de grande importância para a nossa segurança. O vereador finalizou o assunto dizendo que fomos eleitos para representar o nosso povo, por isso devemos lutar sempre por aquilo que vem em benefício de todos. Edson também concordou com as colocações feitas pelo vereador Elisiário na tribuna desta casa, dizendo que para aprovar projetos, os vereadores da bancada do PMDB servem, mas para participar dos atos de inauguração, estes vereadores não prestam. Lamentável. Edson disse que quando o prefeito pega o microfone para discursar em um ato de inauguração, ele fala bonito, diz que os poderes unidos têm mais força, assim pode realizar mais obras. Porém, Edson lamenta o fato do prefeito não fazer aquilo que ele fala. Disse que ele prefere discursar sozinho, sem a companhia dos vereadores da bancada do PMDB, nos atos de inaugurações, para ficar à vontade e distorcer as coisas para tentar jogar o povo contra os vereadores. Disse que o prefeito é profissional em distorcer as coisas, por isso ganhou as eleições, promete e não cumpre. Mas uma hora essa máscara cai. Edson disse que fica colocando matérias no jornal sobre sua pessoa, tentam denegrir sua imagem para que não seja candidato, mas pelo jeito será obrigado a candidatar-se novamente para ajudar seu partido a tirar do poder esse sujeito mentiroso que prometeu tanta coisa e não fez quase nada. Edson disse que tem seu nome limpo, não foi condenado em nenhum processo e pode ser candidato a hora que desejar. O vereador disse que não está passando nenhuma vergonha ou que não está envergonhando o legislativo conforme fora colocado pela vereadora Lucide. Edson disse que foi eleito pelo povo e os defenderá até o fim do seu mandato. E, se der tudo certo, o PMDB deverá fazer
um grande mandato a partir do próximo ano, pois já dispõe de comprometimento de vários recursos que deverão ser disponibilizados pelos deputados da bancada do PMDB, que um deputado já teria se comprometido com este vereador para disponibilizar R$100 mil em 2 parcelas anuais. O vereador disse que sempre trouxe e irá continuar trazendo recursos para nosso município, bem ao contrário da vereadora Margarida, que somente trouxe recursos para nosso município porque lhes foi garantido 30% de contrapartida. E depois a vereadora ainda quis fazer média de que havia trago recursos para pavimentação na localidade de Canudos. Edson lembrou ainda de que o senhor Jaime Schmitz, ex-prefeito do PP, foi o único que devolveu recursos para o município, porque eram muitas as manobras e os esquemas, os quais voltaram com a atual administração do PP. Os prefeitos do PMDB nunca devolveram dinheiro para os cofres públicos. Um exemplo foi a forçada terceirização do lixo em nosso município, onde os gastos triplicaram e o prefeito realizou uma verdadeira manobra para viabilizar a terceirização, retirando do orçamento a dotação que deveria ser utilizada no saneamento básico, para o qual prometeu muitos investimentos, para acabar com o mau cheiro na cidade. Hoje, esse mau cheiro tomou conta de grande parte de nossas vias centrais e o prefeito, que prometeu investir tanto nesse setor, simplesmente retirou a dotação orçamentária para investir no recolhimento do lixo, com a qual gasta mais de R$700 mil por ano, enquanto que a administração anterior gastava algo em torno de R$290 mil, que a terceirização não era necessária porque tínhamos caminhão para recolher o lixo e o deputado desse vereador havia se comprometido com a doação de mais um caminhão para nosso município. E isso foi levado ao conhecimento do prefeito por esse vereador. Mesmo assim, Paulo Remor preferiu terceirizar o recolhimento, pois não queria estar preocupação para seu governo, preferindo pagar muito mais pela terceirização. Este é o prefeito que temos. Isso o prefeito não divulga no jornal, só publica o que é de seu interesse, com dinheiro público. Fazendo uso do aparte concedido pelo vereador Edson, o vereador Valcir disse que recebeu uma ligação na sexta-feira que antecedeu o dia da pré-inauguração do asfalto da localidade do Louro, comunicando sobre o evento. Disse que foi nomeado para a comunidade para agradecer ao prefeito porque lutou pela aquela pavimentação. Disse que, para sua surpresa, ao chegar no evento, encontrou os secretários, muitos munícipes, vereadores da bancada do PP, e não se faziam presentes os vereadores da bancada do PMDB. Valcir disse que, no seu entender, os vereadores da bancada do PMDB também deveriam fazer parte do evento, mas o vereador afirmou que, em sua fala, agradeceu ao prefeito por ter lutado junto ao governo do estado para viabilizar esta obra e não deixou de agradecer os vereadores da bancada do PMDB. Valcir disse que, durante seu discurso, o prefeito, em momento algum, criticou os vereadores da bancada do PMDB. Edson finalizou dizendo que era só o que faltava. O prefeito ainda ter a cara de pau e criticar os vereadores da bancada do PMDB. Aí sim seria um verdadeiro caos. O vereador disse que a maior contribuição para a realização desta obra foi da Câmara de Vereadores, que aprovou o financiamento para custear a obra, a qual será 100% paga pelo próximo prefeito. No entanto, esta administração já criticou o ex-prefeito Geraldo, que teria deixado 1 milhão de financiamento da pavimentação de Rio Farias para pagar. Só que esta administração deixará muito mais e fará muito menos. Edson disse que gostaria de saber onde está sendo gasto o nosso dinheiro que o município arrecada, pois possuímos uma arrecadação muito boa e foi muito citada durante a campanha eleitoral. Nesta administração, as únicas obras que foram feitas foram por meio de financiamentos ou com recurso do governo. Edson também falou sobre a situação da via que dá acesso à propriedade do senhor Afonso Hilesen, seu sogro, que faleceu no final de
semana próximo passado, disse que o velório foi realizado na capela mortuária de Santa Maria e, se tivesse sido realizado em sua residência, não sabe se todos chegariam com os veículos até sua propriedade, mesmo sendo um dia de sol. O vereador disse que a prefeitura realizou melhorias em apenas um trecho dessa via e os maquinários foram retirados do local sem a conclusão dos trabalhos. Mesmo o secretário de Obras tendo garantido que os serviços seriam concluídos. Ao finalizar suas colocações, Edson pediu desculpas pelos seus desabafos, dizendo que falar bonito é fácil, mas na hora de colocar as coisas em prática ou de agradecer os vereadores pela aprovação dos projetos que beneficiam o município, o prefeito falha, feio, distorcendo completamente o seu discurso. Não havendo mais vereadores inscritos nas explicações pessoais, o presidente passou para a ordem do dia, solicitando à primeira secretária para que procedesse à leitura do parecer da emenda substitutiva ao projeto de lei 1587/2016. Que modifica o artigo 1º e 2º do projeto de lei acima mencionado. Ao ser colocado em discussão, o vereador Edson, líder da bancada do PMDB, se manifestou justificando sua posição contrária à aprovação da emenda por considerar de suma importância a manutenção das dotações para iluminação pública e para a sinalização das vias, pois hoje os acessos para Santa Maria e Rachadel não possuem sinalização e várias vias não possuem iluminação pública ou carecem de manutenção. Isto faz parte da segurança dos usuários, finalizou. A vereadora Vera disse ser favorável à aprovação dessa emenda, porque esta casa sempre aprovou os projetos dessa natureza que visa a suplementação e anulação de dotações orçamentárias, as quais precisam ser utilizadas em outros setores. Disse que as obras de sinalização e iluminação pública questionadas pelo vereador Edson ainda poderão ser realizadas, porque a municipalidade ainda ficará com dinheiro em caixa para a realização das mesmas. Que a sinalização das vias e melhorias na iluminação também são pedidos seus e que continuará cobrando a execução dessas melhorias. Não havendo mais vereadores interessados na discussão, foi retirada a emenda substituída a votação nominal, obtendo-se seguinte resultado: 6 votos favoráveis, 2 vereadores, Abraão, Anice, Lucido, Pio, Valcir e Vera, e 1 voto contra, do vereador Edson. Então, referida emenda foi aprovada pela maioria dos presentes, pois tivemos a ausência do vereador Adelmo. Ato contínuo, a segunda secretária procedeu à leitura do parecer do projeto de lei 1587/2016, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar e anular dotações do orçamento fiscal vigente e dar outras providências. Ao ser colocado em discussão, o vereador Edson se manifestou novamente dizendo que a Câmara aprovou mais uma vez um projeto autorizando o Executivo contrair empréstimo de R$1,5 milhão para realizar pavimentação em Guiomar e Santa Bárbara, e nem iniciou as obras, e o prefeito encaminha projeto de lei de suplementação a esta casa, justificando que tal recurso, cerca de R$80 mil, servirá para ser aplicado como contrapartida da prefeitura nessas obras, e o que não representa quase nada em termos de pavimentação. Isto é querer fazer pouco caso dos vereadores e de nosso povo, disse o vereador. Não havendo mais vereadores interessados na discussão, foi referido o projeto submetido à apreciação do plenário, sendo aprovado pela maioria dos presentes, pois tivemos a ausência do vereador Adelmo e o voto contra do vereador Edson. Em seguida, a primeira secretária procedeu à leitura do parecer do projeto de lei 1588/2016, que cria a função gratificada de responsável técnico de enfermagem na Unidade Básica de Saúde de Antônio Carlos e de outras providências. Não havendo vereador interessado na discussão, foi referido o projeto submetido à apreciação do plenário, sendo rejeitado por unanimidade entre os presentes, pois tivemos a ausência do vereador Adelmo na presente sessão. Ato contínuo, a primeira secretária procedeu à leitura do parecer do
do projeto de lei 1589/2016, que propõe a alteração da extensão da rua José Antônio Fraga, na localidade de Canudos. O presidente pediu para que todos prestassem a atenção no parecer do referido projeto. Ao ser colocado em discussão, a vereadora Vera se manifestou justificando sua posição contrária ao projeto de lei, porque para aprovar uma denominação de uma via, nós precisamos do parecer técnico do secretário de Planejamento e Desenvolvimento. E, na oportunidade em que aprovamos a extensão desta via, foi anexado esse parecer e toda a documentação necessária. Então, se estava tudo correto, por que agora iremos alterar? O vereador Valcir disse que ainda tinha alguma dúvida em relação a esse projeto, porque ninguém lhe falou nada sobre a real necessidade de diminuição da extensão desta via e por que isso estaria acontecendo. Por isso, pediu vistas para analisar mesmo o projeto e, se a rejeição for para o benefício daquela comunidade, certamente acompanhará. Da mesma forma, procedeu a vereadora Lucide, pedindo vistas para analisar melhor o projeto. O vereador Pio também se manifestou, dizendo que não sabia do teor desse projeto e que precisava ir ao local para colher as informações corretas, pois não é contra ninguém e que gosta das coisas corretas. O vereador Edson concluiu dizendo não concordar com a justificativa do vereador Pio, quando este justificou dizendo não saber do teor do projeto em discussão, pois o mesmo já transmita nessa casa há mais de 40 dias e todos os vereadores tinham cópia do mesmo. Sugeriu ao presidente a suspensão dos trabalhos por 5 minutos para que a sua bancada pudesse se reunir para discutir sobre o pedido de vistas da bancada do PP e a votação do projeto, se fosse o caso. O presidente concedeu este espaço, porém antes pediu para manifestar sua posição com relação ao projeto, pois foi o autor do projeto que incluiu a extensão desta via. Disse que, na oportunidade, quando foi procurado por moradores locais, foi verificar a situação em loco e apresentou o projeto de lei nesta casa com toda a documentação necessária, inclusive obtendo o parecer favorável do secretário de Planejamento. E, se abrirmos esse procedimento, certamente no futuro aparecerá mais projetos desta natureza. Em seguida, a sessão foi suspensa por 5 minutos, atendendo solicitação do líder da bancada do PMDB. Reabertos os trabalhos, o vereador Edson, líder da bancada do PMDB, se manifestou dizendo que a bancada optou por rejeitar o pedido de vistas da bancada do PP, por considerar que o referido projeto já tramitava nesta casa há mais de 40 dias e porque este pedido de vista não mudará em nada a decisão da bancada, que será pela rejeição do projeto em discussão. O vereador Pio também se manifestou de retirando o pedido de vistas da bancada do PP, justificando que o parecer continha a manifestação do assessor jurídico desta casa pela rejeição, dizendo que sua bancada iria acompanhar o parecer e que o referido projeto poderia ser incluído na ordem do dia para votação. Assim foi o projeto de lei 1589/2016 submetido à apreciação do plenário, sendo rejeitado por unanimidade entre os presentes, pois tivemos a ausência do vereador Adelmo. Antes de finalizar os trabalhos, o vereador Valcir convidou todos para participarem da festa de Santa Paulina, dias 9 e 10 de julho, na localidade de Canudos. O vereador Pio também pediu para que a oração final fosse feita para o menino Igor Marcelino Vilvert, da comunidade de Santa Maria, filho de Carlos Vilvert, que passa por sérias dificuldades no hospital. Conforme pode constatar em visita e conversa com os pais, justamente com a vereadora Vera, a vereadora também relatou o drama que vive esta família, dizendo que eles precisam de muita oração. O presidente também reforçou o pedido direcionado à oração por todas as pessoas do nosso município que faleceram no transcorrer da semana e também todas as pessoas doentes do nosso município. O vereador Edson disse: a situação dos hospitais não é nada fácil, a condição da saúde pública é terrível, não havendo nada mais a ser tratado na ordem do dia, e vereadores inscritos
no expediente, o presidente fez a oração final nas intenções citadas e, após deu por encerrados os trabalhos da presente sessão, marcando a próxima para o dia 12 de julho do corrente, no horário regimental. E para constar, eu, Vera Lúcia Conrado Silveira, primeira secretária, mandei lavrar a presente que segue assinada pela mesa diretora. Sala das Sessões, 5 de julho de 2016. Em discussão, a ata. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito a segunda secretária, a vereadora Anice, que faça a leitura do expediente recebido. Requerimento número 027/2016. Os vereadores da bancada do PMDB, abaixo assinados, requerem, após aprovação do plenário, em nome do Legislativo Municipal, sejam fornecidas as seguintes informações e ou documentos. Cópia do processo licitatório número 30/2016, edital de pregão presencial número 22/2016. Cópia do processo licitatório número 27/2016, edital de pregão presencial número 20/2016. Cópia do processo licitatório número 41/2016, dispensa de licitação número 004/2016 e cópia do contrato firmado com a Associação de Árbitros da Liga Josefense de Futebol. Cabe salientar que não houve publicação do processo licitatório 041/2016, tanto no site da Prefeitura quanto no Diário Oficial dos Municípios, DOM. Senhor Prefeito, nos causa estranheza o fato de estarmos no quarto processo de dispensa de licitação em 2016 e só a publicação de certame no Fly Transparência do ano de 2015. Sala das Sessões, 12 de julho de 2016. Observação. Senhor Prefeito, cópia deste requerimento está sendo encaminhada para a controladora interna do município. Elisiário José Schmidt, Edson Lair Decker, Vera Lúcia Conrado Silveira, Anice Josiane Vias da Silveira e Abraão José Feltz. Requerimento número 028/2016. Os vereadores da bancada do PMDB, abaixo assinados, requerem, após aprovação do plenário, em nome do Legislativo Municipal, sejam fornecidas as seguintes informações, esclarecimentos e ou documentos. Qual a modalidade de licitação firmada para a contratação do Instituto, o Barriga Verde e IOBV para a realização do último concurso público, realizado no dia 29 de maio de 2016, homologado em 13 de junho de 2016? Solicitamos também a relação contendo o nome de todos os inscritos no presente concurso, por categoria, visto que foi publicado somente o nome dos aprovados. Qual o valor total arrecadado com as inscrições deste concurso, considerando o valor repassado à empresa, 90%, e valor que ficou para os cofres públicos, 10%. Cópia das notas fiscais de prestação de serviços da empresa IOBV e os respectivos comprovantes de pagamentos e cópia do contrato firmado com a empresa IOBV. Tal pedido se justifica pela ausência de transparência deste processo, pois não localizamos a publicação de tais informações, tanto no site da Prefeitura quanto por parte da empresa que realizou o concurso, que certamente foi a vencedora do processo licitatório. Sala das Sessões, 12 de junho de 2016. Observação. Senhor Prefeito, cópia deste requerimento está sendo encaminhada para a controladora interna do município. Elisiário José Schmidt, Vera Lúcia Conrado Silveira, Edson Lair Decker, Anice Josiane Vias da Silveira e Abraão José Feltz. Indicação número 071/2016. Os vereadores da bancada do PMDB, que abaixo subscrevem, amparados no artigo 152 do Regimento Interno da Casa Legislativa, atendendo às inúmeras reivindicações de nossos munícipes, como faz provas o abaixo assinado em anexo, vem indicar ao excelentíssimo senhor Antônio Paulo Remor, prefeito municipal, para que providencie urgentemente o reestabelecimento dos serviços com o caminhão-pipa em todas as comunidades de nosso município.
Conforme abaixo assinado em anexo, o descontentamento é geral. Muitas comunidades convivem com a poeira, que já virou caso de saúde pública, pois ao longo de muitas destas vias residem pessoas com doenças respiratórias. Senhor Prefeito, caso o caminhão existente não ofereça condições de prestar este importante serviço por problemas no tanque do caminhão, que ao menos seja adquirido um tanque novo. Cabe salientar ainda que a municipalidade realizou um processo licitatório para a contratação de uma empresa para realizar este serviço e, sem qualquer justificativa, a empresa vencedora do certame não foi chamada para prestar este imprescindível serviço tão almejado pelo nosso povo. Sala das Sessões, em 5 de julho de 2016. Vera Lúcia Corrente Silveira, Abraão José Feltz, Edson Leir Decker, Elisiar José Schmidt e Anice Josiane Vieira da Silveira. Indicação número 072/2016. Os vereadores da bancada do PMDB que a esta subscrevem, amparados no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vêm indicar mais uma vez ao senhor Pedro Paulo dos Santos, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que providencie melhorias urgentes, patrulhamento e macadamização de alguns pontos do trecho final da Rua de Fátima, Morro, até a propriedade do senhor Márcio Baumgarten, Charuto. Referida via encontra-se em mau estado de conservação, já foi motivo de inúmeras indicações. Moradores da região procuraram novamente os vereadores da bancada para reivindicar tais melhorias, pois nesta região trafegam muitos caminhões para transporte dos hortifrutigranjeiros. Senhor secretário, já fizemos inúmeras reivindicações para esta via, no entanto, após as fortes chuvas, a situação da mesma é caótica, praticamente intransitável. Vamos olhar com mais carinho e respeito para estes cidadãos que trabalham diuturnamente, faça chuva ou faça sol. Senhor secretário, agora é oficial. Caso Vossa Senhoria não tome providências imediatas, a situação será levada ao conhecimento do Ministério Público Federal, que já aguarda por esta documentação. Sala das Sessões, 12 de julho de 2016. Vera Lúcia Corrente Silveira, Abraão José Feltz, Edson Leir Decker, Elisiar José Schmidt e Anice Josiane Vieira da Silveira. Indicação número 073/2016. A vereadora que esta subscreve, amparada no regimento interno desta Casa Legislativa, vem solicitar ao senhor Sebastião João Petri, secretário da Agricultura e Meio Ambiente, para que providencie a reconstrução de um bueiro no acesso à propriedade agrícola do senhor José Laércio de Souza Neca, na localidade de Guiomar de Baixo. Senhor secretário, esta via é muito importante porque serve de acesso para que os agricultores transportem as mercadorias ali produzidas até os pontos de distribuição ou armazenamento. Senhor secretário, você que sempre foi agricultor sabe o quanto esta classe sofre, trabalhando diuturnamente, faça chuva ou sol, para colocar os alimentos na mesa dos cidadãos e para o sustento da família. Por isso vamos apoiá-los, isto é o mínimo que o poder público pode oferecer, pois hoje nosso município é conhecido como a terra dos verdes vales e da hortaliça. Vamos batalhar para não perdermos esta identidade. Para isto precisamos incentivar nossos agricultores. Sala das Sessões, em 12 de julho de 2016. Vera Lúcia Silveira, vereadora. Indicação número 074/2016. Os vereadores da bancada do PMDB que abaixo subscrevem, amparados no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, atendendo às inúmeras reivindicações de nossos munícipes, vem indicar ao senhor Pedro Paulo dos Santos, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que providencie urgentemente a recolocação das lajotas das ruas José Luiz Hoffmann e Antônio Leonardo Baumgarten, início ao lado do Mercado JK, no perímetro urbano do município. Solicitamos a limpeza destas vias com a máquina Bobcat, além da passagem do caminhão-pipa, especialmente na rua José Luiz Hoffmann, onde há grande circulação de caminhões com cargas de barro. Não podemos admitir que o perímetro urbano do município as pessoas tenham que conviver em meio às nuvens de poeira. Sala das Sessões, em 12 de julho de 2016. Vera Lúcia Corrente Silveira, Abraão José Feltz, Edson Leir Decker, Elisiar José Schmidt e Anice Josiane Vieira da Silveira.
As indicações da bancada do PMDB e da vereadora Vera vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes. Passamos para as explicações pessoais. Vereador Edson, tribuna é sua. Boa noite, senhor presidente, Elisiário, membros da mesa, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, boa noite público presente, também boa noite aos internautas. O que me faz usar a tribuna hoje é, de repente, até os vereadores podem até reforçar o que eu vou perguntar. Teve um cidadão que falou para mim, a patrola, estava patrolando no Egito, e fundiu o motor. Em vez de fazer uma licitação para recuperar a máquina, o motor dela, simplesmente estão tirando peça da outra patrola que estava no rancho. Não sei se porque tem uma patrola nova hoje, se estão querendo desfazer de uma só para fazer montagem na outra. Eu acho isso ali é uma coisa que é péssimo para o município. Eu digo porque que hoje a gente vê o nosso município, os colonos, se tem mais patrola vaga, cedendo ela para fazer as ruas que dá acesso para a agricultura, ela ajuda muito na agricultura. E é uma máquina que o custo dela não sai caro para fazer esse tipo de trabalho. Eu digo porque no início do mandato do prefeito, quando ele assumiu, ele bateu fotos de máquinas e de ônibus que nem era do município, que foi trago do governo federal, ali que era prendido, né? Depois foi doado para o município, e a prefeitura, o prefeito na época, fez um levantamento sobre aqueles veículos. Só para legalizar aqueles veículos, eles tinham um custo muito alto, então não era viável de recuperar aquelas máquinas, aqueles veículos. E ele fez uma matéria, bateu foto e coisa. Pelo que eu estou vendo, se ele continuar nesse ritmo e não recuperar o que nós temos, ele vai chegar no final do mandato dele, vai ser um caos. Vai estar bem pior que o outro ex-prefeito deixou. Eu tenho certeza que na época, quando eles assumiram, todas as patrolas estavam funcionando, o maquinário que tinha, era questão de honra dele, ele até me falou, vou arrumar tudo para deixar funcionando, e realmente estava tudo funcionando. Então isso ali, é como eu falei na semana passada, ele fala e faz ao contrário, né? Então eu gostaria que os vereadores dessem uma olhada lá no rancho, que é da prefeitura, que é do município, para vocês verem a situação como que está, algumas caçambas, até umas caçambas novas. Tem que ter cuidado, porque isso é um bem que veio para o município, foi doado para o município, e a gente tem que tomar cuidado disso, porque é um bem que veio, e se o povo não cuidar e o prefeito não der a manutenção que precisa, a despesa é mais. É a mesma coisa a gente tendo um veículo, um carro. Quando precisa de um reparo, se a gente vai deixando, depois um custo é bem maior. Eu penso assim, eu acho que todo mundo pensa assim também, né? Então, eu gostaria que os vereadores dessem uma olhada nessa parte. Como a vereadora Vera, 2 semanas atrás, a vereadora Lucide falou das obras que foram inauguradas e falou do auditório da
Prefeitura. A vereadora Vera fez uma colocação sobre aquela lona preta. A vereadora Lucide pode me responder sobre aquela citação? Não informou, mas já faz 2 semanas. Na próxima, então? Então tá. É o que eu tinha para dizer hoje, era só. Boa noite a todos. Dando continuidade aos trabalhos, temos 2 requerimentos para botar em votação. Vereadores, posso colocar os 2 requerimentos numa só votação? Os 2 requerimentos estão em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Também temos uma vereadora no expediente do dia. Vereadora Vera, tribuna é sua. Boa noite, presidente Elisiário, assessor jurídico Dr. Telmo, caros colegas vereadores e vereadoras, funcionário dessa casa, seu Carlinhos e Mauri, público aqui presente e caros internautas, boa noite. O que me traz hoje usar a tribuna é falar um pouquinho das nossas indicações. Primeiro, a indicação do caminhão-pipa, inclusive foi feito um abaixo-assinado com algumas ruas, pedindo urgente para que o caminhão-pipa passe nessas ruas. O povo não aguenta mais. Muita poeira. A indicação já foi feita várias vezes, quase todos os vereadores já pediram, a bancada reforçou hoje de novo do PMDB. Os moradores, principalmente aqui da São Francisco, dizem que, ao recolher a roupa no final da tarde, tem cheiro de poeira. E com razão, porque é muita poeira. É muito mesmo. Gente, aqui na minha rua, da casa do Lelo, deles ali, em todos os locais, no Canudos, é uma vergonha. E já foi pedido por vários vereadores dessa bancada, o caminhão-pipa, foi feita uma licitação, inclusive, e nada foi feito. Até agora, nada. Segundo, a rua de Nossa Senhora de... Quero dar a palavra para ele primeiro? Nossa Senhora de Fátima, até a casa do seu Pedro Kremer e até o sítio do senhor Márcio, conhecido como Charuto. Já também foi feito vários pedidos. Até um pedaço está ótima, mas passou daquela grutinha ali, não tem condições de andar. Quem passou por lá, semana passada eu fui lá, que eu achei até que tivesse arrumado e nada foi feito. Foi uma vergonha, gente. Realmente é uma vergonha. Inclusive, eles queriam que a gente pedisse para chamar o Hélio Costa. Mas vamos tentar mais uma vez. Eu já conversei com o Teco, pessoalmente, essa semana. Falei com o prefeito também. Ele disse que ia ver o que poderia fazer, que essa semana ia dar um jeito. E o que eu mais fico indignada é que, assim, nós, vereadores aqui, fizemos indicações e não somos atendidos. Mas outras pessoas fazem indicação e são feitas. Por que que as nossas vereadores também não são atendidas? Então, deixa a gente indignado. Outra rua foi a indicação da casa do César Junques. Eu já fiz essa indicação há mais tempo, o Valcir também fez. Eu já falei pessoalmente também, já foram ver a situação. O prefeito também disse, pode deixar que essa semana vai ser feito, e até agora nada. Nada é feito. E o que está acontecendo? Cadê as máquinas fazendo serviços particulares, gente? E o nosso povo, como é que fica? Então, acho isso tem que ser feito. O que nós estamos pedindo aqui não é para o vereador, é pelo povo que mora em Antônio Carlos. É pelo pessoal que votou em nós, que estão cobrando da gente uma rua melhor. Então, não é nada demais que a gente está pedindo. Nós, vereadores, estamos pedindo, não estão sendo aceitos. Lá fora, hoje, eu vi uma máquina trabalhando
de pessoas que pediram, que não foi o vereador, mas foram feitas. E as nossas indicações que foram pedidas primeiras estão ficando para trás. Então, eu não acho justo isso. Eu acho que isso tem que ser atendido também. Outra coisa é sobre o lixo. O lixo está ficando... Foi feita uma licitação, a terceirização, de R$290 para 700 mil por ano, e o lixo está ficando nas ruas. Na rua Arnoldo Pedro Zimmer, na rua da localidade até do seu Augusto, e ficou lá mais de 15 dias, e isso não é uma vez, são várias vezes. Na minha rua ficou várias vezes. E outros locais também estão ficando. No Morro dos Manos também ficou. Pô, foi feito para melhorar. Cadê a melhora? Olha, de 290 para 700 mil. 700? Olha, gente, teria que ter um bom serviço. E a qualidade piorou. Porque antes o lixo era recolhido. Eu não estou vendo o lixo sendo recolhido. Então, temos que ver isso, ver o que está acontecendo. Se esses pedidos não estão chegando na mão dos secretários, ver o que está acontecendo. O que nós podemos fazer para o lixo não acontecer isso? Porque lá nessa rua do seu Pedro Zimmer, os cachorros vão lá, estragam os sacos, lá os moradores têm que juntar tudo de novo. Então, isso é injusto com o pessoal, que eles pagam imposto também, né? Então, vamos fazer o serviço acontecer. E não está acontecendo. Também quero falar hoje sobre a saúde. Dia 1º de julho, eu tive, às 3 horas da manhã, com o meu carro, na unidade de saúde, que era dia de marcação de consulta da área, o doutor Armando. E também dia de marcar fisioterapia. Eu fui porque muita gente disse, meu Deus, que era uma loucura. Fui lá para ver. 4 horas da manhã começou a chegar o pessoal. E realmente eu fiquei indignada. Indignada porque, assim, ó, gente para fisioterapia, gente que fez cirurgia, vindo de muleta, para marcar 5 fisioterapia, vindo 4 horas da manhã. Isso é uma injustiça. Para a consulta do doutor Armando, filas. Tem gente aqui, até acho que o Mauro estava lá também, viu, que era uma fila enorme. Era uma loucura. E era só, parece que 140 senhas. E o povo era bastante, teve muita gente que não receberam, não conseguiram pegar as senhas. Foram para lá e ficaram sem. Aí eu pergunto, por que não marcaram para esse povo que estava lá, que levantou cedo, já marcaram também? Pessoas doentes que estavam lá, até implorando, e não foram marcados. Pelo menos tivesse marcado as consultas para aquelas pessoas que foram de manhã cedo, para não acontecer isso. Eu lembro que quando a Lucide foi secretária de saúde, ela usou a rádio e disse assim, moradores de Antônio Carlos, não vai ter mais fila, vai ser via online. Foi na rádio. Muitos de vocês escutaram, e eu escutei também. Não vai ter mais fila, vai ser marcado a consulta de casa. Vai ser tudo via online. O que aconteceu? Está aumentando as filas. Fisioterapia, na nossa época, não tinha fila. O pessoal precisava de uma fisioterapia, chegava lá no balcãozinho da secretaria, tinha um responsável, na hora, carimbava e levava para a marcação. Não existia isso. Meu Deus, uma pessoa que fez cirurgia vai enfrentar uma fila às 4 da manhã para pegar 5 fisioterapia, tá? Nem é toda, são 5. Na época a gente dava até toda, porque a pessoa que foi operado não tem condições de trabalhar. Como é que vai pagar uma fisioterapia? Aí eu digo, cadê o Pode Mais? Que prometeu, a campanha era pode mais e nada. Outra situação, médico, segunda-feira não tinha médico no posto de emergência. Os funcionários tudo trabalhando, o povo lá, gente chorando de dor, tá? Chorando de dor, que eu aprovo, estava lá. Uma moça que chegou com a perna enfaixada, chorava de dor para ser atendida. O pai, acho que era esposa, acho que era o pai dela, não sei se era o pai ou o esposo. Mas foi lá, perguntou para a menina do balcão,
eu preciso de um médico para minha filha porque está chorando de dor. A menina, a Uiana, inclusive era a Uiana, disse assim, a médica não veio de emergência, só vai chegar às 11 horas mais ou menos. Aí o pai foi lá para o lado de lá, essa pessoa que estava com ela foi lá, quem é responsável por essa droga aqui? Quem é a pessoa responsável? Aí ela disse, é a secretária Margarida. Ele foi lá falar com a dona Margarida. Falou, mas não resolveu nada. Continuou ela chorando de dor e disse que a médica Thaisa ia chegar 11 horas, que era para ter chego 7h30 da manhã e não chegou. Aí eu pergunto, meu Deus, o pessoal lá sofrendo daquele jeito, por que que não... Porque tinha outros médicos, talvez amenizasse a dor dessa moça. Pelo menos dela que estava chorando. Daí o moço chegou lá e disse assim, gente, não tem mais jeito, isso aqui virou uma porcaria. Daí uma outra senhora disse assim, se a gente falar alguma coisa, a gente está desacatando, a gente pode ser preso. Daí ele assim, desacato é o que eles estão fazendo com a gente. Isso sim, a minha filha está aqui chorando. Aí eu saí dali, fui lá para conversar com o prefeito não estava, não veio trabalhar. O senhor Adeline me atendeu e disse, o prefeito daqui a pouco está aí, mas depois eu liguei de volta, ele não veio trabalhar nesse dia de manhã, na segunda-feira de manhã. E aí conversei com o senhor Adeline, contei a situação que estava acontecendo, ele disse, já me ligaram de manhã cedo para a nossa casa, mas não foi resolvida a situação. Aí então fiquei lá até às 11 horas, aí 11 horas, então, a Uiana disse, gente, a médica chegou. Isso 11 horas da manhã, tá, gente? 11 horas da manhã. Outro caso, na farmácia, uma pessoa que cuida de uma pessoa deficiente, tinha mais ou menos umas 5 pessoas esperando para pegar a medicação, isso era 10 horas da manhã, meia hora, a primeira pessoa estava ali, que precisava cuidar de um deficiente em casa para pegar medicação. A farmacêutica saiu dali, foi buscar a medicação, não sei se foi no depósito, e ficaram todo mundo esperando. Tinha filas, todo mundo já renegados, até o senhor Augusto que está aqui também estava na fila, ele pode dizer que foi verdadeiro isso. E é assim, todo mundo criticando, e nada era feito. De repente, então, aí até o senhor Augusto também procurou a secretária, procurou lá a moça do balcão e disse, o que está acontecendo com essa farmácia aqui? Que não anda. Aí eu digo, tem 2 farmacêuticas. Sexta-feira de tarde, ela começa da 1 às 9. Por que sexta-feira de tarde não é repassado os remédios para a farmácia? Para segunda-feira de manhã tem uma, que essa não precise sair dali para buscar medicação, e sim já esteja ali para atender o público. Então, isso é uma indignação com o pessoal. Por isso que eu digo, a sigla foi o Pode Mais. Em quê? Aí eu digo, outra coisa, a van não estava descendo, sabe por quê? Não pagaram a licença do DETER. Ficou todo mundo sem a van. Não pagaram a licença. Não pôde descer. Porque ganharam uma multa, não pagaram a licença de DETER, o povo ficou sem a van também. Não sei se vocês, vereadores, estavam sabendo disso. Também aconteceu isso também. Exames de raio-x, pessoas chorando, implorando por raio-x, uma coisa que no nosso tempo era marcada de um dia para o outro. Hoje, não tem raio-x, um simples raio-x, gente. Imagina a ressonância, tomografia, ultrassom. Gente chorando, uma senhora precisando de 5 raio-x. Estava chorando que não consegue. Fui falar com as meninas falaram, porque está demorando, porque não é mais. Eu disse, antes era na clínica Santa Catarina, mas não é mais na clínica, é em Biguaçu. Piorou a qualidade, gente. O que está acontecendo com a nossa saúde? As meninas, as teclas trabalham tanto, todo mundo lá lutando, e de repente não vem uma médica, chega a hora que quer. Aí eu lembro que a dona Margarida, quando era vereadora, dizia assim, que a Lucida era secretária, ela disse que era falta de gestão. E agora? Ela está lá. É falta de quê? De gestão? Cadê ela que sabia tudo?
que falava tanto e está fazendo o quê? Se escondendo atrás das paredes. Porque nem para atender o público ela está indo mais. É isso que eu tinha para dizer também, né? E outra coisa ainda. Digo para vocês que aqui, ó, no jornal, está aqui, ó. Depois de ser criticado, prefeito Paulo Remor dá o troco aos seus críticos. Posto 24 horas. Onde é que está? O posto 24 horas está aqui no outro jornal. Quero fazer a unidade de saúde nova funcionar 24 horas. Está aqui no jornal. Está aqui no jornal. Antônio Carlos receberá posto 24 horas nesse primeiro semestre de 2016. Está aqui no jornalzinho aqui, ó. Está aqui, ó. Posto de saúde, em fevereiro de 2015, a população será beneficiada com mais uma unidade básica de saúde. Tudo isso, propaganda enganosa. Cadê a nossa saúde 24 horas? É os vereadores que estão proibindo? Porque o asfalto são os vereadores que estão proibindo. E lá? Quem é que está proibindo? É os vereadores também, do PMDB? Porque no jornal aceita tudo. Está aqui, a unidade linda, maravilhosa. Quem é que é o culpado agora do posto não estar aberto? Que foi promessas de campanha. Que está aqui em vários jornais, pago pelo dinheiro público, um dinheiro jogado fora, que esse dinheiro aqui poderia ter sido aplicado em medicação, em remédios. A própria licença do DETER, da ambulância, poderia ter pago com esse dinheiro aqui, ó. Isso aqui, enganando o povo desse jeito. Cadê a saúde 24 horas, gente? Mais uma coisa que eu achei indignada também. Comunidade comemora asfalto no Louro. Asfaltamento da estrada mais antiga do Antônio Carlos, de 180 anos, foi viabilizada com recursos próprios da prefeitura. Outra mentira! Porque vocês sabem, vereadores, que não foi com recursos próprios. O primeiro trecho foi uma emenda parlamentar. O segundo trecho foi um financiamento do Badesco, que foi aprovado por nós, vereador desta casa. Sim? Mas aqui ele colocou recursos próprios. Está aqui, ó. Estrada do Louro vai com recursos da prefeitura de Antônio Carlos. Mais uma mentira colocada no jornal. E dizendo que os vereadores do PMDB não queriam o asfalto do Louro. Assim como estão dizendo que os vereadores não queriam o asfalto de Santa Bárbara, do Arco-Íris. Foi aprovado. Cadê? Nós aprovamos. Eu pergunto, cadê o dinheiro? Por que não foi feito? Gente, o papel, ele aceita tudo. Aceita tudo. Mas as mentiras, a saúde 24 horas, eu não sei quando que vai chegar. Boa noite a todos. Vereadores, quero apresentar para vocês Cássio Tanigus, subtendente da região metropolitana de Florianópolis. Hoje, Cássio responde pela Secretaria do Estado de Planejamento de Santa Catarina. Seja bem-vindo, Cássio. Boa noite. O Cássio vai apresentar o projeto de mobilidade urbana da região metropolitana de Florianópolis. A tribuna é sua, senhor. Cássio passou em todas as câmaras de vereador da Grande Florianópolis, tá? Então ele vai só dar um... Boa noite, senhores e senhoras vereadores, vereadoras. É um grande prazer, senhor presidente. Muito obrigado por ceder esse espaço para que a gente possa fazer uma breve explanação do PLAMUS, que é o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da região metropolitana da Grande Florianópolis. A região metropolitana da Grande Florianópolis é composta por 9 municípios
e que estão dentro do contexto maior de mobilidade urbana. É evidente que os maiores municípios que compreendem a região metropolitana, quais sejam Florianópolis, Biguaçu, São José e Palhoça, compõem o núcleo mais conurbado, ou seja, a parte mais entrelaçada em termos urbanos. Mas é fundamental que nós tenhamos também uma visão de planejamento futuro em relação aos municípios vizinhos, né? Quer seja Antônio Carlos, quer seja Governador Celso Ramos, Águas Mornas, São Pedro de Alcântara, né? Para que nós possamos vislumbrar no futuro um sistema de integração de transporte adequado. Eu tinha trazido aqui um pendrive para mostrar, mas como não tem a visualização, como a imagem fala mais do que 1000 palavras, mas de qualquer maneira eu vou tentar explicar qual é o conceito que está presente dentro desse projeto. O projeto prevê 87 quilômetros de vias exclusivas para o transporte público. Essas vias exclusivas são pistas especialmente construídas em concreto, onde só trafega um ônibus, provavelmente um ônibus articulado, com velocidade constante, com pontos de parada previamente estabelecidos e estações de integração, onde haverá a transferência do tipo de veículos de um ônibus convencional para um BRT, que é o Bus Rapid Transit, que é o ônibus que anda sobre a pista exclusiva. A ideia é de que o tempo gasto nesses deslocamentos seja bastante reduzido. Então, por exemplo, hoje, se nós avaliarmos o quanto tempo leva a pessoa se deslocar de automóvel, é praticamente a metade do tempo que se levaria para se deslocar com o transporte coletivo. Eu mesmo fiz essa experiência, saí lá dos ingleses, esperamos 15 minutos para chegar ao ônibus, aí fomos até o terminal de Canasvieiras, de lá pegamos o expresso, ou seja, o expresso que não para, né? Para o Ticem, terminal central de Florianópolis, e de lá fizemos a integração com o expresso de Florianópolis para Palhoça. Bem, levamos exatamente 2h30 para chegar dos ingleses até a Palhoça. E quando nós estávamos nos ingleses, pedimos ao motorista, olha, vai lá, nos espere lá no terminal de Palhoça e marque o tempo. Não deu outra, né? Quer dizer, ele levou 1 hora, nós levamos 2h30. Isso sem integração tarifária, que a pessoa tem que pagar cada descida e cada subida no outro ônibus. Então, esse processo precisa urgentemente de uma melhoria. E também as pesquisas mostraram que aqui na Grande Florianópolis, 48% dos deslocamentos são realizados em transporte individual, ou seja, automóvel ou moto. Para comparar com outras cidades, a gente vê, por exemplo, Rio de Janeiro é 21% só de pessoas que usam automóvel. Belo Horizonte, 25%. São Paulo, que é São Paulo, 32%. Curitiba aumentou bastante, era 25%, passou para 33%, onde se conclui que o sistema de transporte público não está atendendo a população como deveria. Em Florianópolis, 48%, né? Bate com Brasília, que é 50%. Aí é a cidade feita para o automóvel. Então, o que nós precisamos fazer exatamente nesse momento é reduzir o máximo a utilização do automóvel. Mas para que isso aconteça, nós temos que implantar um sistema de transporte público que seja competitivo em relação ao transporte individual. O que significa ser competitivo? Ora, hoje em dia, qualquer automóvel tem ar-condicionado, música, tem um monte de facilidades, né? E para comprar um carro também, agora não mais, mas então, até então estava muito fácil. Então, o ônibus tem que ter qualidade. O que significa qualidade? Ar-condicionado, conforto, segurança, acessibilidade, principalmente para as pessoas portadores de deficiências. Enfim, tem que ser um bom sistema de transporte, principalmente rápido. Se não for rápido, esqueça, não adianta, o carro vai continuar sendo a melhor opção. Então, esse projeto está praticamente pronto, nós
buscamos parceiros para formular e esquematizar uma PPP. O que é uma PPP? Parceria público-privada. Por que isso? Porque o ano passado estivemos no Ministério das Cidades, estivemos em vários organismos buscando recursos de financiamento. Obviamente, o Brasil em crise, hoje muito mais, nós não vislumbramos a possibilidade de obter recursos. Bom, ficar parado não dá, não é o meu feitio, nem do governador, muito menos dos senhores vereadores que, né, com razão, cobram providências urgentes do prefeito. Então, o que nós fizemos? Fomos buscar parcerias, através do qual essa empresa que atendeu um edital de concorrência para que elaborasse o projeto de transporte coletivo. Esse projeto deverá ser entregue esta semana, coincidência, e, ao mesmo tempo, teremos ainda, a partir deste mês até o final do ano, para discutir, colocar em discussão com a comunidade, buscar outros parceiros que queiram implantar o sistema, e aí sim faz uma concorrência pública, aí escolhe a melhor proposta. Então, esse é o caminho que nós estamos seguindo. Isso é para a infraestrutura. Por que para a infraestrutura? Porque a infraestrutura é obrigação do Estado. Não adianta querer fazer a infraestrutura e querer cobrar uma tarifa em cima do passageiro, né? Então, a infraestrutura é uma obrigação do governo, o governo vai ter que colocar algum recurso em cima e vai pagar uma contraprestação mensal, né? Já a parte da frota pode ser uma concessão pura, né? Nós estamos agora, nesse momento, dimensionando as linhas de transporte intermunicipal para que nós possamos racionalizar todo o sistema. As empresas que operam no sistema intermunicipal, portanto, sistema metropolitano, reclamam muito, né? Eles estão colocando 700 veículos a mais em relação a 10 anos atrás e estão transportando o mesmo número de passageiros. O que significa isso? Primeiro, a tarifa. Tem menos passageiro, a tarifa cresce. Segundo, a quantidade de ônibus que foi colocada, evidentemente, representam custos. E, obviamente, esses custos serão repassados para o passageiro. O que nós estamos buscando é racionalizando as linhas intermunicipais. Tem muita linha sobreposta, né? Muitas linhas que não atendem com a frequência necessária. Tem linha que é de hora em hora, outra linha de 4 em 4 horas. Não existe sistema de transporte no mundo que tenha esse tipo de frequência, né? Então, nós precisamos racionalizar os itinerários, melhorar a frequência e melhorar também a frota. Temos que utilizar veículos realmente confortáveis, veículos que sejam atrativos para que as pessoas deixem o automóvel em casa, senão eles não vão deixar o automóvel em casa. Então, essas condições são fundamentais para que nós possamos efetivamente implantar um bom sistema de transporte. Acho que a Grande Florianópolis merece isso, está mais do que na hora. Os principais eixos, né, são a BR-101, a Via Expressa, as duas pontes e o anel central que a Prefeitura de Florianópolis está implantando. Isso vai possibilitar uma integração muito boa da região metropolitana com Florianópolis. Futuramente vão sair mais 2 grandes eixos, que é a SC401, a SC405 no sentido sul, completando a rede de 87 quilômetros. Evidentemente que não dá para implantar tudo de uma vez só. Então, a prioridade nossa é implantar um trecho pequeno da BR-101. Isso ainda vai depender de negociações com o Ministério dos Transportes. Estou indo a Brasília semana que vem para negociar com o ministro. E também a própria SC282, que é a Via Expressa, que é o gargalo, né? Não tem jeito, eu levei mais de 1 hora para chegar aqui, uma loucura completa. Por quê? Porque não tem vazão. O projeto do DENIT é muito bonito, eu acho que vai custar menos do que eles estavam esperando, mas tem 3 pistas de cada lado, mais o BRT, né? Portanto, são praticamente 6 pistas, aí a coisa realmente começa a andar melhor, né? Então, nós vamos melhorar não só para o transporte público, mas também para o transporte individual.
Então, os dois modos de transporte passam a ser efetivamente competitivos, passam a ser melhor em termos de fluidez. Então, essa é a condição que a gente está buscando. Temos essas reuniões já em Brasília marcadas, finalmente, que demora para marcar, porque mudou tudo, né? A gente está também buscando nos adaptar à condição dos novos administradores, dos novos ministros. Bom, por que nós estamos aqui hoje? Nós formalizamos com o prefeito aquilo que nós chamamos de convênio de cooperação interfederativa. Vou explicar o que é isso. Em janeiro do ano passado, foi editada uma nova lei, chama-se Estatuto da Metrópole. O Estatuto da Metrópole estabelece que uma região metropolitana oficialmente constituída através de lei complementar, em primeiro lugar, e segundo, que tem uma estrutura de gestão, no caso a SUDERF, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, tenha uma série de condicionantes para que possa funcionar como uma região metropolitana. Até então, as regiões metropolitanas, que foram editadas na década de 70 e depois várias outras, não tinham nenhuma autoridade sobre os municípios que compõem a região metropolitana. Autoridade que eu digo no sentido de consenso, né? Nunca a autoridade é imposta. Isso é bobagem. Não existe isso. Se o prefeito não quiser participar, não participa, acabou. Né? Mas o importante é que ele, na medida em que essas funções públicas de interesse comum, né, tenham que ser solucionadas de comum acordo, aí as coisas mudam de figura. Então, tem mais outras áreas que não são apenas a mobilidade. Por exemplo, saneamento básico, o lixo, né, a habitação popular, a preservação do meio ambiente, a definição das áreas de risco que não podem ser ocupadas, e assim por diante. Esse é um novo plano, chama-se Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, o PDUI, né, que nós abreviamos. Esse plano vai ser elaborado já a partir deste ano, o edital está na rua, finalmente. As coisas aqui demoram um bocado, né? Impressionante. E vai ser contratada uma empresa que vai fazer todos esses estudos, provavelmente virão aqui também, porque eles têm a obrigação de levantar todos os dados necessários, estabelecer as prioridades e formular um plano integrado de desenvolvimento urbano. Então, essa é mais uma parte desse processo todo que compõe o Estatuto da Metrópole. Bom, na medida em que esse convênio interfederativo é interfederativo porque é entre governo do Estado e município, poderia ser entre governo federal, governo do Estado e município. Chama-se um convênio vertical. Ou horizontal, dentro do próprio Estado, por exemplo, o DETER, mais o DEINFRA, mais outros órgãos do próprio Estado que têm que trabalhar em conjunto. Né? Senão, não há como ter um bom sistema de transporte, um bom sistema de saneamento básico ou uma destinação final do lixo adequada. Então, todas essas condições passam por esse convênio interfederativo. Esses convênios interfederativos têm que ser convalidados pelas respectivas câmaras municipais. Então, esse é o motivo pelo qual nós estamos visitando todas as câmaras de vereadores para informá-los sobre isso. Eu estive lá na Câmara de Biguaçu, aí o pessoal disse, pô, mas deram uma carta branca para vocês? Não, não é nada disso. O prefeito assina, porém, a Câmara tem que convalidar. Bom, e depois, o que acontece? Na verdade, o que acontece a partir daí são os contratos de programas. Eu acho que, não sei se no caso de Antônio Carlos, a Casan faz o saneamento? Provavelmente não. Ninguém faz. Bom, é um bom momento para definir quem poderá fazer, porque a atribuição de saneamento básico é do município. Então, o município tem a prerrogativa, vamos dizer assim, o dono dessa concessão, que pode vender a concessão bem cara. Né? Então, esse é
Eu fiz isso em Curitiba, eu fiz a mesma coisa. Então, é uma questão que cada município, no caso em que há essas funções de interesse comum, pode formalizar um contrato de programa. Um contrato de programa é que vai definir as condições, os valores, as responsabilidades de um e de outro, né? Então, aí sim é um contrato efetivo. No entanto, nesse momento, é simples convalidação de um convênio que estabelece linhas gerais desse processo, que é convênio interfederativo, né? Por isso que a gente está buscando o apoio dos senhores vereadores, senhores e senhoras vereadores, no sentido de convalidar, porque não vai implicar, neste momento, em nenhum tipo de desembolso, nem muito menos responsabilidade. Apenas é uma formalização de uma parceria entre os vários municípios que compõem a região metropolitana, no caso os 9 municípios, e o Estado. Basicamente é isso. Mas, em compensação, nós estamos definindo quais são as obras prioritárias na região metropolitana. Não vai ficar só em mobilidade, vai ter acesso, por exemplo, a SC407, precisa ser duplicado, né? Já está um movimento muito grande e tal, o pavimento não está muito bom, já vi, já vi também esse problema. Tem lá a fábrica da Coca-Cola, que tem um tráfego pesado, enfim. Essas coisas vão ser definidas neste planejamento geral, que vai começar, espero, são mais ou menos 45 dias a 60 dias para a formalização do contrato. Então, eu acredito que esse processo vai acontecer ao longo deste ano e do ano que vem, para definir as prioridades de cada um dos 9 municípios que compõem a região metropolitana. Então, a partir daí, esse plano, o PEDUI, tem que ser discutido com a comunidade, avaliado e, finalmente, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado. Então, no momento que aprovar a lei, aí vira lei e, consequentemente, tem que ser respeitada pelos demais municípios. Enfim, esse é basicamente o cenário que nós estamos apresentando, no caso. É pena que a gente não tenha as apresentações, mas eu trouxe 2 volumes aí, que é o resumo, né? E aí tem o site. Na verdade, são 19 volumes, um catatal desse tamanho, com todos os detalhes de como é que as coisas vão funcionar, né? Então, eu gostaria de ter este apoio. Já fui prefeito também de uma cidade, a nossa Câmara de Vereadores também, claro, tinha oposição, tinha situação, mas, de qualquer maneira, nós sempre nos respeitamos e muito, né? A última revisão do Plano Diretor de Curitiba, só para terem uma ideia, foi aprovada por unanimidade, inclusive os vereadores de todos os partidos, né? Isso foi assim uma coisa que eu nunca vi acontecer em Curitiba, nem na Câmara de Vereadores. Mas por quê? Porque foi amplamente discutido, conversado, brigado muitas vezes. Mas não concordo com isso, não concordo com aquilo, mas sempre em alto nível e visando ao interesse da população, né? Nós todos estamos buscando a melhor solução para a mobilidade urbana, desde que essa solução represente os anseios da população, que tenha uma boa produtividade em termos de transporte de pessoas, e é um item, né? A mobilidade, portanto, é um dos itens que compõem o Plano de Desenvolvimento Integrado. Os outros elementos que compõem esse plano, já falei, são a questão toda de saneamento básico, compreende água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, urbanos, o lixo, né? A parte de preservação do meio ambiente. Aqui, por exemplo, nós temos uma região maravilhosa, né? Aqui que se plantam grama para embelezar o ambiente, é muito bonito. Nós temos turismo rural, quer dizer, dá para fazer um monte de coisa. Então, tem que aproveitar o momento em que o governo está fazendo esse plano para colocar todas as ideias, né, que a população aqui de Antônio Carlos tem, né? Explore mais.
é o momento, né? Já que vai fazer um plano com todos os detalhes, as minúcias, que faça bem feito. E para isso há necessidade de uma participação efetiva dos senhores vereadores e também do executivo, e além de toda a população. Vamos discutir isso com a população, né? Isso não, hoje em dia, não pense em fazer a coisa de cima para baixo, que não vai acontecer, né? Então tem que ser discutida com amplitude, com muita democracia, enfim, como as coisas devem ser feitas nesse país. Espero que a gente consiga, se Deus quiser, ter realmente essa condição bem definida, bem elaborada, com a participação de todos. Eu acho que é uma coisa que eu venho buscando isso. Às vezes as pessoas perguntam, mas você está aqui, vai num municípiozinho pequeno. Para mim não importa, não tem município pequeno, município grande, são todos partícipes de um processo, né? Então, acho que hoje é pequeno, mas vai crescer. Ainda mais com o contorno passando aqui perto, então já viu. Vai ter muitas novidades acontecendo aí, principalmente em relação ao contorno, com novos zoneamentos e tudo mais. Então, são coisas que vão exigir muito, não só do prefeito, mas todos os vereadores, porque a cidade é um organismo vivo, ela está em transformação permanente. E essa transformação é que faz com que as cidades sejam dinâmicas e que vai criar essa sinergia com toda a população, visando o bem-estar da comunidade. Se todos nós tivermos sucesso nisso, eu acho que vai ser muito bonito. Então, eu queria, primeiro, cumprimentar todos os vereadores, vereadoras, por esta participação a essa hora da noite. Mas eu fiz questão de vir aqui, mesmo atrasado, avisei o Maurício, olha, estou preso aqui no trânsito, mas eu faço questão de estar aí. E agradecer também à mesa diretora, ao senhor presidente, por essa oportunidade que me dá de poder falar, assim, de coração, com todos os senhores e senhoras vereadores, e mais alguns assistentes que estão lá, ávidos por saber o que vai acontecer, né? Então, agradeço muito. E eu espero, na próxima oportunidade, trazer algumas imagens que falam bem mais bonitas e que falam muito mais do que eu. Muito obrigado, gente. Obrigado, seu Cássio, pela sua explanação. Vamos torcer que dê tudo certo. Para quem não conhece o seu Cássio, ele já foi prefeito de Curitiba, uma grande cidade. Não havendo nada mais se tratar, solicito à vereadora Vera que faça uma oração para encerrar os nossos trabalhos. Senhor, nós te damos graça por este encontro, no qual compartilhamos nossas ideias, esperanças, projetos, discussões e dificuldades, sempre em prol de nossa comunidade. Nós te damos graças também por tua bondade e tua presença entre nós. Faça que cresça entre nós o espírito fraterno. Tenhamos um só coração, uma só alma e sejamos verdadeiros representantes de nossa comunidade. Amém. Encerra a presente sessão, marcando na forma regimental para... Não é para a próxima terça-feira, não. Vamos entrar em recesso, né? Dia 2 de agosto. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos trabalhar? Nem sei se vão esse ano. Do jeito que tá. Pra mim já nem quero mais esse ano. Tá louca, cara? Daí não vamos fazer esse ano.